se você tiver 1% de retorno nesse estúdio, você vai ter R$ 4.000 por mês. Um estúdio de R$ 400.000. Ou seja, se você tem um apartamento de R$ 1 milhão e ele te dá 0,4, ele te dá os mesmos 4 mil. Então olha só, a diferença do retorno de investir em um estúdio de 1% de R$ 400.000 vai te dar o mesmo valor de lucro na última linha do que investir em um apartamento de 1 milhão alugado a 0,4. Fala aí, investidor, investidora, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Murilo Dias, sou investidor imobiliário há quase 20 anos e eu tô aqui hoje para compartilhar com você os conhecimentos acumulados em mercado imobiliário. E hoje nós iremos aqui falar sobre os segredos da locação por temporada. Mas afinal, o que é locação por temporada? Locação por temporada, existem 3 formas de locação de moradia. Tem short stay, que são locações até 90 dias. Tem mid stay, que é um termo novo no mercado. Poucos profissionais utilizam esse termo, mas ele se refere a locações de 90 dias até 180 dias, que seriam 6 meses. E tem o long stay, que é acima de 6 meses. Mas muitos profissionais aí conhecem o long stay como a partir de 90 dias, mas quanto a isso não vai fazer muita diferença. O fato é que locações por temporada são short stay, ou seja, locações até 90 dias. Então isso significa que locações acima de 90 dias não são locações por temporada. Mas afinal, por que investir em locação por temporada? O principal motivo que leva as pessoas a investirem em locação por temporada é o retorno. O retorno da locação por temporada, ele pode ser até 3 vezes maior do que a locação convencional. O que isso significa? Na locação convencional, em média, a taxa de retorno costuma ser 0,4, 0,5. Isso significa o quê? Que na locação por temporada, você vai conseguir uma taxa de retorno de 1,2, 1%. Então, ou seja, ela pode ser até 3 vezes mais rentável. Ou seja, a título de exemplo, nós podemos analisar assim, ó, um apartamento de R$ 1 milhão alugado a uma taxa de retorno a 0,4, ele vai ser cobrado aí uma locação de R$ 4.000 por mês, por exemplo. Se você tiver uma locação por temporada no apartamento de 1 milhão, dificilmente você vai conseguir ter, por exemplo, 1,2, alugar esse apartamento por R$ 12.000. Por quê? Porque apartamento de 1 milhão está com as características fora do que o imóvel de temporada pede para poder ser rentável, que é o quê? Ele tem que ser um imóvel compacto, tem que ser estúdio, apartamento compacto de um quarto. Então, nesse caso, para você ter uma locação que renda até 3 vezes mais, você teria que pegar esse apartamento aí. Por exemplo, se você pega esse apartamento de 1 milhão, vende ele, compra um estúdio de R$ 400.000. Se você tiver 1% de retorno nesse estúdio, você vai ter R$ 4.000 por mês. Um estúdio de R$ 400.000. Ou seja, se você tem um apartamento de R$ 1 milhão, ele te dá 0,4, ele te dá os mesmos 4 mil. Então olha só, a diferença do retorno de investir em um estúdio de 1% de R$ 400.000 vai te dar o mesmo valor de lucro na última linha do que investir em um apartamento de 1 milhão alugado a 0,4. Então é muito mais inteligente em termos de retorno você investir em apartamentos compactos que te dê um retorno acima da média. Então vale muito mais a pena, por exemplo, você ter vários estúdios do que um apartamento grande ou algum outro imóvel que não te dê um retorno acima da média. E pode ser também, existem imóveis aí de valores menores, 300, 400 mil reais, que é alugado fora da temporada, vai render aí 0,4, 0,5. Então o imóvel de temporada ele é bom porque ele alavanca o seu retorno. Por quê? Porque no imóvel de temporada cobra-se diária. E mais uma vantagem de alugar por temporada é a questão da vacância. Você consegue controlar melhor a vacância. Mas o que é vacância? Vacância é o período que o seu imóvel está vazio. Ou seja, na locação convencional, quando sai um inquilino, até entrar outro, às vezes passa alguns meses, passa um tempo que esse imóvel está vazio. Você tem que ficar custeando condomínio, manutenção, limpeza, até ele ser alugado. E quando ele é alugado, a imobiliária ainda pede o primeiro aluguel como comissão. Agora, no temporada, você consegue ter um controle melhor de vacância. Se o seu calendário, por exemplo, na locação por temporada, ele tá mais vazio, você consegue ajustar a questão de valores para preencher aqueles dias que não foram
um locado, diminuir ali o preço para que você tenha uma taxa de ocupação durante o mês que seja uma taxa aí na casa dos 90%, que seria aí excelente para o imóvel de temporada. E tem também a questão da utilização do imóvel, né? Porque muitos acham que a locação por temporada, ela agride mais o imóvel, o patrimônio, mas ele tem um índice de uso inadequado menor do que a locação longa. Porque na locação de temporada, o hóspede, ele fica pouco tempo praticamente no apartamento. Por exemplo, imagina que você tem um imóvel de temporada num local turístico. Quem vai alugar esse imóvel, passar alguns dias ali, vai ficar mais visitando os lugares do que dentro do imóvel. E às vezes você tem em um centro de região, onde a pessoa vai fazer um tratamento, alguma coisa, essa pessoa vai estar mais fora do imóvel do que ali, vai vir ali para dormir. Então acaba tendo também a questão do desgaste menor. Agora o imóvel de longa temporada, o aluguel tradicional, você tem ali a pessoa todo o tempo ali no imóvel usando ele, né? E sem contar também que no imóvel de temporada, dependendo do canal de distribuição, existem alguns, por exemplo, Airbnb, Booking, todos eles têm seguro para poder cobrir algum eventual quebra de decoração, algum eventual dano que esse inquilino venha a sofrer aí, a acarretar no seu imóvel. Então você tem essa vantagem. E tem a vantagem também de você poder usar o apartamento quando você precisar. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele gosta muito de ir para o litoral, especificamente ali na região do Guarujá. O que ele fez? Ele comprou um apartamento lá e ele vai muito. Aí ele costuma ir fora de temporada, né? Baixa temporada, vamos dizer assim, e fica lá bastante tempo do ano. E aí nos períodos de longa temporada, onde tem feriados prolongados, Natal, Réveillon, Carnaval, ele faz a locação desse imóvel. Então, ou seja, ele usufrui do imóvel, porque o calendário permite, porque ele trava as datas que ele quer ir, e ele faz renda naqueles momentos em que ele escolhe fazer renda, que ele não vai estar lá. Então, tem como também você fazer essa questão. Tem muita gente, eu conheço uns que mora mais pro interior, tem imóveis na capital, que de vez em quando eles vêm pra capital, trava o calendário ali para passar um final de semana, ir no shopping, passear, fazer compra, trava o calendário, utiliza o imóvel, não tem gasto, e fora do período que ele não tá utilizando, esse imóvel tá rendendo ali todo mês. Sem contar também que tem mais liquidez, porque se você tem um retorno maior, você consegue vender mais fácil se precisar, né? Então, caso você precise vender, esse imóvel vai ter mais liquidez, ele tá gerando receita todos os meses, é um imóvel de renda. Então, o que a gente precisa observar são todas essas questões, os pontos a serem observados aí para você investir no imóvel de temporada. Mas, por exemplo, você às vezes pode pensar assim, mas eu tenho que ter todo o capital para comprar o imóvel? Não necessariamente, você pode utilizar financiamento para poder comprar e esse financiamento vai ser pago pelo imóvel. Porque investidor, lembra só, investidor, ele investe no imóvel, mas quem paga o investimento dele é o próprio imóvel. Então você vai investir ali, às vezes você alavanca utilizando o financiamento, né? Para quem não sabe, isso se chama OPM, Other People Money, utilizar recurso de terceiro para viabilizar a compra. Pode ser que talvez o valor não seja o valor total, mas parte desse valor, normalmente os bancos concedem 80% do valor de avaliação do imóvel e você entra com uma pequena parte ali da entrada e mais o investimento de adequações, mobílias, etc. E essa outra parte que você financiou, o próprio imóvel consegue gerar receita suficiente para poder se pagar. E aí tem algumas pessoas que pensam assim, mas se eu comprar um imóvel de temporada para fazer locação, eu vou ter que ficar dedicando tempo para poder fazer check-in, check-out, cuidar de limpeza, cuidar de hóspede, responder hóspede, e eu tenho a minha atividade principal e eu não tenho tempo para isso. Você pode contratar uma empresa que administra e mesmo fazendo a administração, você pagando ali a taxa de administração, que normalmente as empresas que fazem essa gestão, em média, costuma cobrar aí 15% da receita, essa empresa, mesmo cobrando esse valor, você ainda consegue ter 1% de retorno. Então, é muito interessante também considerar essa hipótese. Agora, se você não quer ter esse gasto e quer ter um retorno ainda maior, você mesmo faz a gestão por conta própria, mas você pode contar com uma empresa terceira fazendo também a gestão. Agora, um jeito errado de você iniciar nesse segmento é você olhar um imóvel para comprar sem analisar a questão das regras de condomínio. Eu normalmente tenho um lugar que eu sempre fico em uma região de praia de São Paulo,
Paulo e a gente tem um prédio lá que a gente já foi algumas vezes e há pouco tempo atrás eu entrei em contato para poder fazer uma locação de temporada e o proprietário falou assim, ó, o condomínio não aceita mais locação por temporada. E aí cancelou do prédio inteiro. E eu lembro que da última vez que nós estivemos lá, eu tava com alguns amigos, a gente pensou assim, vamos comprar aqui de sócio um apartamento pra gente alugar. Aqui consegue ter um valor alto de área e a gente consegue fazer um financiamento e ele se pagar. Imagina se a gente tivesse comprado. Não teria como alugar agora por temporada. Então essa questão da regra de condomínio, tem que ficar muito atento também para que você não seja surpreendido pela mudança ali das questões das regras, que impacta aí a questão da locação por temporada. Tem que ser um condomínio aqui que a maioria seja investidores, que locam por temporada, que tem ali na sua convenção previsto essa questão aí de alugar por temporada. E outro erro também é você não ficar atento à demanda. O imóvel de temporada, ele precisa ter demanda, então tem que ser cidades turísticas, que tenha turismo de negócios, centros de regiões, turismo de lazer, onde tem, por exemplo, parque aquático, cidade litorânea, turismo de saúde, onde tem pessoas vão para fazer tratamento de saúde. Então tem que ter demanda. Existe uma cidade universitária que nós temos empreendimentos estudantis que nós tentamos fazer temporada lá, não deu certo, porque é uma cidade que ela é forte no mercado de moradia estudantil, mas no temporada não deu certo, porque não tem demanda, não existem pessoas que estão dispostas a pagar ali um valor por diária, preferem talvez ir ficar num hotel e a demanda é pouca, então os hotéis que tem lá dá conta. Então precisa observar a questão da cidade, se ela tem demanda para que você possa investir no imóvel de temporada. Então, para que você possa investir no mercado de temporada, você precisa analisar a questão da demanda, a questão da oferta, porque às vezes por mais que tenha demanda, se o mercado está muito saturado de locações, você precisa tomar a decisão talvez de não investir, porque você colocando mais uma unidade ali no mercado, você não vai conseguir ter o retorno adequado. Então o ideal é que você faça um estudo de viabilidade, tem um vídeo que nós vamos postar aqui sobre estudo de viabilidade para investimento em locação de temporada. Então confere esse vídeo aí para você tomar a decisão assertiva. Você precisa tomar uma decisão baseada na demanda. Então tem demanda, é hora de colocar o imóvel ali para poder fazer frente a essa demanda ali. Se ela está latente, você colocar o imóvel, você vai ter o rendimento adequado. O que está acontecendo muito é a questão de muita oferta. Existem algumas regiões em grandes cidades que estão super ofertadas. Isso faz com que o preço da diária diminua, porque tem mais apartamentos sendo alugados, a diária vai diminuir. Isso é normal, lei da oferta e da procura. E o que isso significa? Que aonde você imaginou que fosse ter um retorno de 1%, se a diária diminui, você vai ter um retorno menor, concorda? Se você tem menos receita na última linha, você vai ter menos valor sobrando. Então, o investimento que você faz, ele não vai ser remunerado conforme você fez ali no estudo de viabilidade. Então, tem que ficar muito atento. E nós temos acompanhado, fazendo alguns estudos de viabilidade em algumas regiões, na nossa cidade, em outras cidades, o que acontece? Existem valores de estúdios que o preço metro quadrado ele tá tão grande que a hora que você faz o estudo de viabilidade, ele não dá 1%, ele não dá nem 0,8%. Tem alguns que tá dando 0,6%, 0,7%. Então, é de extrema importância que antes de tomar a decisão de investir em um imóvel de temporada, você faça um estudo de mercado para identificar a demanda, para que você possa ser assertivo e ter o retorno adequado. O retorno adequado gira em torno aí de 1%. Pelo menos tem que ser 1%, tendo em vista aí toda a logística que se tem que ter para poder operar um imóvel de temporada. Agora, é fato que o imóvel de temporada, ele é muito mais vantajoso do que a locação convencional. Então, quando você for tomar a sua decisão de investimento aí, analise a questão da temporada. Analise todos esses pontos, confira o nosso vídeo aí sobre viabilidade para que você possa tomar a decisão assertiva. Porque quando a gente vai investir em imóvel, nós buscamos dois objetivos: a valorização do patrimônio, né, que é formar patrimônio e que esse patrimônio se valorize ano a ano ali, e o retorno mensal, porque o retorno mensal de 0,4 para 1,2 ao longo dos anos é uma diferença muito grande. Então tem que ficar atento e preservar esses dois itens. Valorização tem que ser num local de alta demanda, um local que tenha bastante serviço em volta, comércio, shopping, praça, local movimentado onde as pessoas queiram se hospedar. Isso vai fazer você ter uma taxa de ocupação melhor, preço de diária melhor, seu imóvel vai valorizar mais com o tempo e, consequentemente, seu retorno vai ser maior. Então, fique atento a essas dicas antes de você investir em imóveis de temporada, e eu espero que você consiga obter bastante valorização do seu patrimônio, formar patrimônio, fazer renda e que o seu retorno seja acima da média. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aí, se inscreve, que a gente vai ter mais vídeos como esse
esse aí para compartilhar. Um grande abraço e até mais.